Fala pessoal, muito boa noite. Vamos para mais um diário de trade, tá? Hoje dia 22/5, quinta-feira, tá? Vamos estar começando aqui a nossa análise pelo nosso mini índice. Por quê? No dia de hoje, galera, tava bem agarrado, tá? Esse mini índice. Se a gente puxar uma retração de Fibo dessa região aqui, ó, dessa máxima a essa mínima, foi essa mínima aqui que eu peguei como referência, isso. A gente percebe o seguinte, ó, que o índice ele fez esse movimento aqui, ó, de retração, tá? Até o nível do que? Deixa eu colocar a cor azul. Ó. Ele fez esse movimento aqui até a região de retração de 7.640, tá? E fez o repique agora na parte da tarde, tá? Ele veio trocar polaridade com esse fundo aqui, ó, e entregou esse baita movimento aqui de baixa aqui, tá, galera? Só que o mercado ele só foi desenrolar bem na parte da tarde, tá? Tínhamos esse fundo aqui, ó, de relevância, tá? Que no caso ele travou aqui nesse fundo, ó. No dia de hoje ele ficou fazendo aqui um pequeno pullback aqui, né? Indicando que provavelmente iria fazer uma correção para então dar continuidade ao seu movimento de baixa ou simplesmente o quê? Reverter esse movimento aqui e buscar uma alta, ou testes aqui na média de 200. Lembrando que a gente está fazendo análise aqui pelo 15 minutos, tá? Essa referência. E logo logo a gente vai descer o time frame aqui para a gente ver como é que foi aqui na parte da manhã e na parte da tarde, tá? Então, ele segurou aqui nessa parte, nessa região de 7.640 de Fibo daquela retração. Ele não veio buscar a retração de todo esse movimento aqui, ó, tá? Ele não veio buscar, que daria mais ou menos aqui, nessa região, tá? Ele parou um pouco antes, ele pegou como referência esse suporte aqui, ó, tá? Então ele usou essa referência aqui para travar no 7.640. E olha que interessante, além dele não respeitar essa região aqui de Fibo, ó, ele praticamente está caracterizando aqui, mais uma vez, assim como o dia de ontem, um movimento em A, tá? Um retorno em A, pessoal. Tá vendo que ele subiu reto, desceu reto, sem fazer uma correção aqui dessa pernada, galera. Tá? Então percebam que se a gente puxar aqui a projeção desse movimento aqui para baixo, ó, percebam que o preço ativo, ó, ele travou, que tinha uma confluência também nessa região de suporte, tá? 100% do alvo. Quase testou aqui a região do terceiro alvo, tá? Mas fez o repique. Veio testar aqui só depois aqui nessa parte da tarde, agora 4h15, né? Então entregou mais uma vez o movimento baixista. Tá diminuindo aqui por 5 minutos, pessoal. Tínhamos essa referência aqui de LT, tá? Onde ele ficou trabalhando aqui no dia de hoje, tá? Com as médias cortando o preço. Eu recomendo pra galera lá que tá me acompanhando no Telegram, né? Que quando o preço, pessoal, quando as médias ficarem cortando o preço desse jeito aqui, ó, o preço ele está sem tendência, galera, não tem uma tendência definida, então os movimentos eles tendem a ser mais erráticos. Você percebe, ó, nitidamente que ele chega numa região de resistência, ó, e trava. Olha quantos toques ele teve nessa região de resistência, ó. Tá vendo? Ele foi afunilando aqui, ó. Ele chegava nessa linha de tendência aqui, ó, nessa LTA, ó, testava, ó, e voltava para dentro do pequeno range que foi formado aqui, pequena estrutura. Por quê? Porque o ativo ele está sem tendência, ele está numa consolidação, tá? Então, na parte da manhã ficou bem difícil, pessoal, de buscar operações dentro desse cenário, tá? Provavelmente quem tentou se arriscar aqui nesse cenário, conseguiu provavelmente pegar alguma operação aqui, nessa região aqui, ó. Se a gente puxar a Fibo da máxima do dia até então, né, até essa região, percebam aqui, ó, tinha, o preço ele brigou bastante aqui, ó, nessa região de 7.640, confluenciando com essa pequena LT que até então estava sendo formada, né? E deixou aqui um fundo maior que o fundo anterior, dando uma oportunidade aqui de entrada, tá, pessoal? Mas quem entrou, imediatamente aqui, já foi tirada da operação, quem protegeu, óbvio, tá? Porque o ativo ele sentiu aqui a região de 7.640 e ficou aqui nessa pequena cunha aqui, de consolidação, tá, pessoal? Aí ele entregou esse baita movimento aqui de alta, tá? Foi aqui agora na parte de 2 horas, ó. Ele entregou esse movimento aqui de alta, porque ele foi afunilando, 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 até o momento que
Veio o volume e deu fluxo comprador aqui, entrou fluxo comprador para essa região. Se a gente ver o que o ativo fez, ó, se a gente puxar a FIBO, deixa eu jogar aqui por 15 minutos para ficar melhor a referência, né? Se a gente pegar essa mínima do dia até essa máxima, percebam, pessoal, que aqui a gente tinha uma região de extremo contexto. De quê? Região de suporte anterior rompido, tá? Percebam que ele tinha esse suporte, rompeu, fez um pequeno pullback aqui, ó. Testou o primeiro alvo do espelhamento do movimento anterior, veio buscar retração em 50% de toda essa pernada, tá? Percebam aqui, ó, os 50%, trocou polaridade. Nos 5 minutos tinha aqui uma média de 200, como vocês viram lá, ó, e deixou esse candle aqui, gatilho, pessoal. Deixou esse candlezinho aqui, ó, gatilho, ó, 1, 2, 3 de venda aqui, ó, pelos 15 minutos, tá? Eu alertei essa entrada pra galera lá, tá? Ó, percebo que aqui tinha a média de 200, tá? E eu alertei pro pessoal a possibilidade de entrada lá no Telegram, tá? Eu tava aqui na tela, mandei para eles lá a oportunidade de entrada, vou jogar aqui por 2 minutos, eu vou mostrar para vocês a oportunidade que o ativo deu. A partir do momento, galera, como é que funciona as médias, né? Enquanto o preço estiver trabalhando acima das médias, operações de compra. Começou a trabalhar abaixo das médias, operação de venda. Então, nesse cenário aqui, quando ele chega numa região de um contexto onde a gente tinha 3 confluências aqui para travar esse preço, percebam que ele fez um topo maior, fez um topo menor abaixo das médias. Galera, falha de estrutura. A partir do momento que ele perde esse fundo relevante, adiciona o gatilho de entrada. Ele deixou outra oportunidade aqui ainda, ó, ancorando nas médias, e deixou um ponto contínuo aqui pelos 2 minutos, tá, pessoal? Ele deixou esse ponto contínuo aqui, esse baita candle... Calma aí. Esse baita candle gatilho aqui, ó, pelos 2 minutos, foi quando eu mandei pra galera lá do Telegram essa oportunidade aqui de entrada, tá? Vou estar mostrando para vocês aqui, tá, pessoal? A oportunidade que eu alertei para a galera lá, tá? Ó, como vocês conseguem observar aqui, ó, eu mandei para eles aqui essa possibilidade, tá vendo? Ó? Aí eu botei aqui, ó, índice deixando uma bela oportunidade de venda agora, tá? Então quem estava atento lá conseguiu surfar esse movimento aí. Logo depois, ó, mandei para o dólar também, só que a gente vai analisar o dólar depois. E logo depois ele entregou a bela oportunidade que eu tinha alertado para a galera lá, ó. Quem estava atento lá conseguiu pegar, tá? Inclusive até teve um camarada lá que comunicou que conseguiu pegar essa operação que eu alertei lá para a galera. Operação bem tranquila, a favor das médias, tá? Chegou na região de contexto, 3 confluências, acabou entregando aí esse belo movimento aí. Percebo que ele desceu reto, pessoal. Ele desceu reto aqui, ó. Foi direto, tá? Entregou aí, ó, desse ponto de entrada lá, né, desse pullback que ele fez na troca de polaridade, ó, mais de 2.000 pontos, tá, pessoal? Mais de 2.000 pontos. Aí, ó, 4.000 pontos. O preço derreteu. Quem segurou a operação, quem conseguiu entrar, porra, conseguiu surfar um belo movimento aí desse mini índice aí, tá, galera? Tudo consegui alertar lá pro pessoal lá, o pessoal tava atento, conseguiu pegar essa operação, tá? Operação bem tranquila, tá? Que ele deu agora na parte da tarde. O quê? Com confluências, pessoal. Então, a dica que eu deixo aqui para vocês. Galera, não tenham pressa de buscar operações. Respeitem o plano de vocês. O preço ele não apresentou nenhuma oportunidade, aguarde, espera, tá? Procure sempre operar a favor das médias. Por quê? Operar a favor das médias são operações de tendência, são operações que o preço ele vai desenrolar. Operações contra a tendência, contra as médias, são operações de retorno às médias. Por quê? Porque dificilmente o preço ele vai passar das médias. Geralmente ele faz um teste nas médias e continua sua tendência vigente ou reverte elas, mas tem sinal técnico para isso, tá? Então eu recomendo isso muito para a galera lá do Telegram, tá? Porque as melhores operações são a favor da tendência, tá? E o meu operacional ele é baseado 100% em médias móveis, tá, pessoal? Então esse foi o índice aqui no dia de hoje. Vou estar puxando aqui agora para o dólar, né? Dólar também, ele até entregou um baita movimento hoje, tá? Se a gente puxar aqui o 15 minutos, galera, essa região foi onde ele travou aqui, região de suporte. Eu vou tirar essa aqui, ó, essa referência, para a gente trabalhar aqui
nessa região que ele trabalhou no dia de hoje, tá? Percebam que tinha esse fundo aqui, ó. Deixa eu usar isso aqui como referência, ó. Tínhamos esse fundo aqui no dia de hoje, ó. E o preço hoje, pessoal, sentiu novamente, tá? Não conseguiu passar dessa região de fundo aqui, ó. Ó, um toque, dois toques, terceiro toque, ó, no dia de ontem. E na abertura hoje já veio com gap de alta, falhando a estrutura aqui, ó, entregando esse baita movimento de impulso. Quem gosta de pegar operações de abertura conseguiu surfar esse movimento aqui, ó, na virada da média de 9 aqui, tá? Que o preço ele quebra a estrutura e vai buscar o que aqui? Retrações, tá, pessoal? Se eu puxar aqui a Fibo dessa mínima a essa máxima, perceba que o ativo veio testar justamente aqui, ó, a 7640, tá? Candles bem expressivos, provavelmente deve ter sido notícia, não sei. Bastante volume aqui, ó. Bastante volume. E a gente percebe que tem aqui a média de 200 também em 15 minutos. Eu vou descer o time frame para 5 minutos, pessoal. Também tinha a média de 200 aqui, tá? Perceba que ele fez a mesma estrutura que ele fez no índice agora à tarde, ó. Ele fez um topo maior e perdeu a mínima anterior, quebrando a estrutura. Esse cenário, pessoal, é cenário de mudança de característica do preço. Então ele sentiu essa região de 7640, tá? Deixou aqui candle gatilho para quem gosta de pegar no risco, ó. Tá? Sei lá o nome que o pessoal bota aqui, bebê adormecido, estrela cadente, martelo, sei lá o nome que o pessoal coloca geralmente. Eita, nesse candle aqui, ó. Deixou esse baita candle aqui. Um baita gatilho aqui, vendedor, tá, pessoal? Aqui no 7640 pelos 5 minutos. Quem gosta de pegar a operação no risco, conseguiu pegar esse movimento aqui, porque tinha confluência também. 7640, resistência anterior, rejeitando ali a média de 200, rejeitando a média de 200 nos 15 minutos também, tá? Então, aqui nesse momento, deixa eu apagar aqui, ele mudou a característica, tá? Quebrando esse fundo aqui, ó, ele muda a característica do preço, tá? No movimento de alta, perdendo esse fundo, ele muda para movimento baixista, tá? Então ele começa a fazer o quê? Pullbacks aqui, fazer movimentos de pivô próximo à região de fundo. Qual era o melhor cenário aqui nesse contexto? Aguardar ele romper esse suporte, fazer um pullback e a gente buscar ancoragem nas médias para então entrar a favor do movimento, tá? Esse é o melhor cenário, é o cenário mais confortável. Ah, Levi, o preço ele chegou nessa região de suporte que desceu direto. O que você vai fazer? Nada. Eu não posso simplesmente chegar nessa região aqui, tacar uma venda por ele ter violado essa região, se eu não tenho uma confirmação. Então eu tenho que sempre esperar a confirmação para entrar a favor do movimento, tá? Então o que ele fez? Ele testou, ele flertou aqui com essa região, ó, violou um pouco ela aqui, veio fazer pullback nas médias. Fez o pullback nas médias, buscou alinhamento. Aqui, pelos 5 minutos, ó, ele deixou esse pequeno gatilho aqui. Opa! Ele deixou esse pequeno gatilho aqui, um giftzinho, ó. Gatilho vendedor, tá, pessoal? Ó, gatilhozinho vendedor, ancorado nas médias, bem tranquilo. Quem quis pegar também aqui, ó, adiantar pelos 2 minutos, provavelmente foi gatilho também, ó. Vamos descer o time frame pra gente dar uma olhada. Ó, baita aqui, ó, oportunidade, tá? Aqui, ó, o preço ele flertou lá com a região da média de 20, tá? Em 5 minutos. E ele, o que ele fez, ó? O que ele fez? Veio testar aqui essa região, tá? Fez um fundo menor. Rompendo essa mínima aqui, trabalhando abaixo das médias de 20, pessoal, e na média de 9, ativa um movimento aqui de venda, tá, pessoal? Stopzinho aqui no dólar, baratíssimo. 4,5 pontos aqui. Para um alvo de quanto? Qual seria o alvo dessa operação, Levi? Simplesmente a gente vai aproveitar esse movimento. Ou a gente pode espelhar esse movimento aqui total, tá? Tendo em vista que ele rompeu aqui, ó. Rompendo essa mínima aqui, pessoal, ele ativa o espelhamento, tá? Ou a gente poderia trabalhar com essa estrutura um pouco menor, tá, pessoal? Que a partir do momento que ele rompe essa mínima aqui, ele ativa também um espelhamento de fibra, tá? Então vamos trabalhar aqui com esse movimento maior. Se a gente espelhar esse movimento aqui, ó, percebam que nosso primeiro alvo foi cravado aqui de forma milimétrica aqui, tá, pessoal? Ó, primeiro alvo cravado, segundo alvo cravado aí, tá? Quem conseguiu entrar aqui nesse movimento pelos 5 minutos ou mais acima pelo padrão de 2 minutos, tá? Conseguiu pegar pelo menos aí 21 pontos aí nessa região, tá? Até ele fazer o repique aqui
no primeiro alvo e vir buscar aqui 100% da projeção, tá? Agora na parte da tarde, o que ele fez, né? Conforme ele desceu reto, pessoal, o ativo, ele vai buscando regiões o quê? De suporte norte, né? Assim como o nosso amigo Bruno Mal fala, suporte norte, suporte prévio, resistência prévia, suporte norte, resistência norte. Então ele perdeu essa região aqui, ó, de suporte norte, ou suporte prévio, e ele veio buscar aqui o suporte norte. Por quê? Porque a partir aqui era o último ponto de trava dele, o último, tá vendo que tem um vazio gráfico aqui para trás? Era o último ponto que ele poderia buscar aqui um teste, ou buscar liquidez, como muitos aí gostam de falar na análise SMC, né? Então ele veio testar essa região aqui, tá? Perceba que ele não consegue violar essa região, tá? Não consegue violar essa região aqui. E o que ele faz? Ele deixa um padrão aqui, pessoal, de falha de estrutura. O que seria esse padrão de falha de estrutura que eu sempre canto com o pessoal lá no Telegram, tá, pessoal? O preço ele vem numa tendência de baixa, fazendo o quê? Fundos menores que fundos anteriores. A partir do momento que ele faz um fundo, faz um topo e deixa um fundo maior que o fundo anterior, ele caracteriza para a gente aqui uma mudança de característica do preço. Ele não conseguiu renovar mínimas. Então, a partir do momento que ele rompe essa máxima, ele ativa para a gente aqui um pivôzinho de alta e aqui aciona um gatilho de entrada, tá? É um gatilho comprador que eu gosto muito de utilizar, é um gatilho muito assertivo, é um gatilho de contra-tendência, tá, pessoal? Então, geralmente, quando ele chega numa região de pressão e deixa esse padrão aqui da forma que ele deixou, geralmente entrega bons movimentos, tá? Então, foi justamente o que ele fez no dia de hoje. Inclusive, eu alertei para a galera lá também. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Que eu alertei aqui, ó. Foi nesse momento aqui que eu alertei, ó. Não, foi um momento mais atrás. Aqui, ó, foi nesse momento que eu comentei com eles, ó, dando possibilidade de compra aqui, tá, galera? Nessa região, ó, perceba que o movimento estava se desenrolando ainda, ó. É o que? A falha de estrutura. O preço ele chegou nessa região, ó. Foi na hora que estava startando aqui, acionando o gatilho. Mandei para eles. Logo depois, o que aconteceu com o preço? Ó, pagou o primeiro alvo, pagou o terceiro alvo e o preço ele foi embora. Esse aqui foi um camarada nosso lá que conseguiu surfar o movimento lá, tá? E o dólar foi embora, galera. Quem pegou o movimento daqui de baixo, tá? Quem conseguiu pegar o movimento daqui de baixo, surfou aí, pessoal, 36 pontos. Conseguiu surfar aí uma excelente movimentação aí, tá, galera? Quem estava atento lá e conseguiu aproveitar esse movimento aí. Então, o dólar explodiu, tá, pessoal? Agora, na parte da tarde, provavelmente isso aqui não é normal. Com certeza isso aqui é alguma notícia. Ó, subiu aí 170 pontos. Coisa absurda aí. Quem conseguiu surfar esse movimento aí, conseguiu fechar bem positivo aí no dia de hoje, tá? Agora vamos aqui para o nosso Bitcoin. Vamos começar aqui a análise pelo Bitcoin, galera. O que o Bitcoin fez? Quem acompanhou aí o meu fechamento de mercado dos dias anteriores, conseguiu observar que o Bitcoin, galera, estava numa estrutura aqui, estava nessa estrutura aqui, ó, que eu tinha comentado com a galera, ele flertando aqui com essa máxima, pessoal. Ele estava flertando aqui com essa máxima. Eu alertei o pessoal, olha, galera, o Bitcoin, ele está lateral, tá? Ele está lateral, ele está flertando aqui com essa região de máxima, tá? Ó, essa região de máxima aqui, ó, vou botar aqui para usar como referência. Tá? Perceba que ele estava lateral, só que o que ele fez? Ele começou a fazer, pessoal, mudança de característica, começou a fazer fundos maiores. Ó. A partir do momento que ele rompeu essa máxima, fez o pullback, ele iniciou um novo movimento altista. Foi o que eu comentei para a galera. Galera, assim que ele romper essa região aqui de resistência dos 106 mil, ele vai buscar alvos maiores. Então o que a gente faz? A gente projeta esse movimento aqui para cima, tá? A partir do momento que ele rompe essa região de máxima, ele ativa um espelhamento aqui desse movimento. E percebam, pessoal, que ele está trabalhando agora próximo à região do primeiro alvo, tá? Próximo à região do primeiro alvo desse espelhamento aqui que ele ativou, tá? Brigando aqui na região de 111 mil. Enfim, por enquanto ele está no movimento de consolidação novamente, tá? Foi o dia inteiro aqui nessa consolidação aqui. Tá? No dia anterior ele entregou bons movimentos aqui, ó. Esse movimento aqui foi lindo. Se a gente puxar aqui, ó, dessa mínima a essa máxima, perceba a confluência que tinha aqui nessa região, né, pessoal? No dia de ontem, que ele caiu reto, ele chegou nessa região aqui, ó, de contexto, região de quê?
resistência anterior, né, no caso desse suportezinho aqui, ó, anterior, tá? Aqui, essa azul. Ó, chegou nessa região aqui, ó, que vários toques aqui nessa região. Aqui tava passando aqui também o quê? Passando aqui a média de 200 e ele deixa esse padrão aqui de falha de estrutura, pessoal. Ele rejeita essa região e deixa aquele movimento que eu comentei com vocês de falha de estrutura, onde ele sai de uma tendência de baixa e engata uma tendência de alta. E entregou um baita movimento aí de compra, tá? Quem estava atento aí e conseguiu pegar esse movimento aqui, conseguiu surfar aí um belo movimento aí até aqui o primeiro alvo, pessoal, de 5 para 1 de risco retorno aí, tá, galera? Por enquanto, ele está numa pequena consolidação, tá? Se a gente puxar aqui, ó, a gente vê que ele está trabalhando numa pequena deriva, tá, pessoal? Rompendo essa pequena deriva aqui agora. Deixa eu ver aqui, ó. Ele está ativando o gatilho de venda aqui, tá, pessoal? Só que não é recomendação de compra e venda não, tá? Mas aqui está acionando o gatilhozinho de venda aqui, tá? Aí, ó. Acionando o gatilhozinho de venda aqui, ó, ancorado pelas médias. Sei não, hein, pessoal. Vamos ver se esse dolinho aqui vem buscar. O dolinho, ó, esse Bitcoin pode buscar patamares mais abaixo aqui, tá? Rompeu aqui, fez um pivô, ancorado pela média. Rompendo a média mid 20. Sei não, hein. Mas está acionando o gatilho de venda aqui, tá, pessoal? Vamos ver amanhã aí, no próximo fechamento de mercado, se... Vou até deixar marcado aqui, Ctrl Z. E a gente vai ver se deu bom ou deu ruim essa nossa análise aqui, mas a princípio é isso aí, tá? Tá perdendo essa mínima, tá? Perdendo essa região aqui de demanda, né? Consequentemente, ele deve fazer o quê? Vir buscar regiões de teste mais abaixo, tá, pessoal? Vamos ver aí o desenrolar aí. O Nasdaq, galera. Nossa, horroroso aqui, tá? No dia de hoje. Percebam que ele veio entregar só um movimento aqui na parte da manhã, tá? Onde ele falha esse movimento aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele viola aqui essa região e volta com muito fluxo aqui comprador, deixando um pullback mais acima. Quem estava atento, tá? Provavelmente conseguiu pegar esse movimento aqui nesse cenário aqui, ó. Por quê? Porque o ativo, ó, ele falha a estrutura, ele rejeita ali a região. Ele rejeita aquela região ali de mínima, né? De suporte, faz um pullback aqui e aciona um pivôzão de alta aqui, confluenciando o quê? Média de 20, confluenciando com retração de 50% de FIBO, tá? Logo depois ele consolidou, tá consolidado aí até agora, tá? Não tá conseguindo romper aqui essa região. Como eu comentei com vocês, a gente sempre tem que operar a favor das médias, procurando sempre as médias alinhadas, tá? Pra gente conseguir surfar um belo movimento aí a favor das médias, tá? Então, esse é o cenáriozinho aqui do nosso Nasdaq também, tá? Pouca movimentação, poucas oportunidades. Tá, pessoal? Então é isso. Esse foi o nosso fechamento de mercado, tá? Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, o link vai estar aqui embaixo da descrição. Se você ainda também não me segue lá no Instagram, onde diariamente estou dando dicas ali sobre mentalidade, sobre estratégia, disciplina, que pode estar ajudando você no seu desenvolvimento aí como trader, beleza, pessoal? Então é isso. Até a próxima.